Então abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. A partir do versículo 25. Quem achou, diga amém. Atos 16, 25. Posso ler? Amém. A palavra de Deus diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, repita comigo, de repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram. Abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Acordando o carcereiro e vendo as portas abertas, as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou dentro e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Amém? Vamos orar? Você pode estender sua mão aqui na minha direção? Pai, em nome de Jesus, eu gosto sempre de lembrar, Pai, tua palavra diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham todos aqueles que a edificam. Nós ficamos um ano aqui inteirinho aprendendo, não é por força, nem por violência, mas é pelo teu Espírito. Então que o teu Espírito, mais uma vez, tenha total liberdade nesse ambiente para edificar a tua igreja. Fique à vontade, Espírito Santo, em nosso meio. E fala conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glórias a Jesus. Repita assim comigo: travando uma guerra pela minha família. Vamos repetir? Travando uma guerra pela minha família. Glórias a Deus. A palavra de Deus diz, amados, em Mateus capítulo 11, versículo 12, que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Desde os dias de João Batista até agora, palavras de Jesus, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. A palavra de Deus ela é cheia de textos que falam sobre batalha. E a principal batalha que eu quero falar aqui nessa noite é sobre a batalha espiritual que está acontecendo nesse exato momento entre o reino da luz e o reino das trevas por causa das nossas famílias. Existe uma batalha muito forte, amados. Satanás, ele quer destruir a família. A família é a menina dos olhos do céu, de Deus. A família, nós aprendemos durante muito tempo que ela é a célula madre, a célula mãe da sociedade. Se o inimigo conseguir destruir a família, ele consegue destruir uma sociedade, ele consegue destruir uma igreja, ele consegue acabar com tudo. Por isso, tanto ódio Satanás tem da nossa família. Recentemente, quem acompanha as mídias digitais ficaram sabendo, que um bloco de carnaval conseguiu, com dinheiro público,
fazer piadinha com a família, né? Da família conservadora. O que é a família conservadora? Família conservadora é a família que é do partido A ou do partido B, ou de direita ou de esquerda, não. Família conservadora é uma família que guarda princípios e valores de Deus. Por exemplo, uma família conservadora, ela não pode apoiar o aborto, porque a Bíblia diz que quem dá a vida e tira a vida é Deus. Então, se é Deus que dá a vida e é Deus que tira a vida, o ser humano não tem o direito de ser Deus. O ser humano não pode querer tomar o lugar de Deus para promover uma coisa que se chama aborto. Então, uma família conservadora, ela não apoia o aborto. Ok? Uma família conservadora, ela acredita que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. O que passar disso, né? Agora, nós somos contra aqueles que têm uma outra ideologia? Não, muito pelo contrário. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Ou seja, Deus amou o mundo. E dentro do mundo que Deus amou, está ali o hétero, o homo, o trans, o bi, o tri, né? O menino, a menina, né? Está tudo incluído. Jesus quer salvar a todos. Só que Jesus não concorda com tudo aquilo que todos fazem. Jesus não concorda, por exemplo, com a fornicação. O que é a fornicação? Os adolescentes, acho que estão aprendendo sobre isso, né? Fornicação nada mais é do que o sexo antes do casamento. Deus não concorda. Ah, mas o mundo concorda. O mundo concorda, o mundo apoia. Hoje você pode fazer, né? Em qualquer idade, de qualquer jeito, em qualquer gênero, né? Porém, Deus não concorda com tudo. E uma família conservadora, ela vai conservar aquilo que a Bíblia ensina. As pessoas gostando ou não gostando, concordando ou não concordando, saindo da igreja ou ficando. Porque eu já perdi membros de igreja que vieram discutir comigo. Não, pastor, homossexualismo é normal, está tudo certo. O pastor tem que apoiar, o pastor está errado. Só olha, eu posso estar errado, mas a minha Bíblia ensina. 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo de número 9. 1 Coríntios 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Uma pergunta. Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados. O que você acha que é um efeminado? O que você acha que é um efeminado? É um homem que não é homem. É um homem que tem comportamento de mulher. Nem sodomitas. Vocês lembram quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra? Sodomitas lembra Sodoma, sodomia. Por que Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra? Porque o pecado tinha tomado conta. O homem estava indo para a cama até com anjo. Você já leu a Bíblia? Até com anjo. Então a coisa estava defraudada, o pecado estava tomando conta. Homem com mulher, homem com anjo, mulher com anjo. Acho que criança com pai, né? Vocês lembram das filhas de Ló? Então é sodomia. O mundo que a gente vive. Graças a Deus aqui ninguém mais acompanha carnaval, mas carnaval é a festa da carne, é uma sodomia. Os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Não vai entrar, vai ficar de fora. Olha só o que diz Apocalipse, lá no final de Apocalipse, só para refrescar a memória. Apocalipse capítulo de número 21,
Apocalipse 21, vamos ler a partir do versículo 4, assim, para jogar um pouquinho de bálsamo assim na sua vida. Porque o versículo 4 é tão legal, né? Apocalipse 21, versículo 4. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça, repita comigo, de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, amados, Deus ama a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele ama a todos, mas Ele não aceita o comportamento de todos. Ele não aceita o pecado. Deus não pode aceitar o pecado. Deus não pode conviver com o pecado, porque Deus é santo. Lembra quando o profeta Isaías teve um encontro com a glória de Deus, né? Ele disse: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele é totalmente santo. E embora Ele nos ame, Ele não aprova tudo que a gente faz. E Ele não pode aprovar aquilo que o mundo quer que a gente aprova. E nós somos conservadores, por quê? Porque nós conservamos os princípios. Agora o inferno se levanta contra todos aqueles que querem guardar o princípio. E o inferno se levanta contra a família. E por que o inferno tem tanto ódio da família? E principalmente a família tradicional, né? A família homem com mulher. Porque talvez alguém aqui não saiba, né? Mulher com mulher não gera filho. E nem homem com homem também não gera filho. Então, se homem com homem não pode produzir um filho, e nem uma mulher com mulher não pode produzir um filho, então esse tipo de família que eles querem incutir na nossa mente que está tudo normal, que é tudo legal, ok, esse tipo de família não é aprovado por Deus. Pastor Cristo, você falando isso, você vai perder seguidores. Se alguém ver essa fala no Instagram, vai te cancelar. João Batista perdeu a cabeça. Quantos mais aqui estão dispostos a perder a cabeça? É melhor perder a cabeça e ficar do lado de Deus do que ficar com a cabeça no lugar e estar contra Deus, né? Então que se levante os profetas que têm coragem de falar a verdade. Nós somos o sal da terra, mano, e a luz do mundo. Se o sal se tornar insípido, se eu agora já não salgo mais, eu sou o famoso Maria vai com as outras, eu concordo com tudo que as pessoas falam, eu já me tornei insípido, já não estou mais salgando, porque eu estou concordando com tudo que as pessoas falam. E há um bom tempo Deus vem falando: posicione-se, posicione-se. Tem guerras que a gente só vai ganhar se posicionando. Em 2 Crônicas, capítulo 20, uma das passagens mais lindas da Bíblia, que eu já preguei aqui, o rei Josafá, o rei de Judá, um reino pequeno, foi desafiado por 3 grandes exércitos. Aparentemente não tinha saída, não tinha o que fazer. Eram 3 grandes exércitos contra um exército pequeno. E a Bíblia diz em 2 Crônicas 20, que o rei Josafá colocou o povo a orar e a jejuar. E então, tem lá uma fala muito linda, né? Que ele diz assim: olha, nós não temos força para lutar contra esse grande exército, mas os nossos olhos estão em ti, Senhor. E aí Deus levanta um profeta no meio do povo, e o profeta diz: olha, nessa guerra, vocês não vão precisar lutar,
porque minha é a guerra, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês só vão precisar fazer uma única coisa: postai-vos, ou seja, posicionem-se. Então tem guerras que eu não preciso lutar, mas eu preciso me posicionar. E muitos de nós, amados, estamos em cima do muro, porque a gente tem medo de se posicionar. Porque se posicionar, assumir que eu sou uma família conservadora, vai fazer com que algumas pessoas se levantem contra nós, vai fazer com que algumas pessoas fiquem contra nós, e vai fazer até com que algumas pessoas não queiram ser amigo da gente. E aí? Eu vou ficar em cima do muro então? Porque talvez eu vou perder um amigo? A verdade é, amados, que Deus ama a família. Uma família liberta, uma família transformada, uma família que apresenta um bom testemunho, uma família que anda de acordo com os princípios e valores de Deus, essa família, amados, ela é uma bomba no inferno. Porque essa família vai conseguir influenciar, impactar muitas vidas. Então por isso a guerra é tão grande. Satanás, ele quer nos envergonhar, tentando atingir a nossa família, ou tentando atingir algum membro da nossa família. Porque às vezes Satanás não consegue atingir a família inteira, mas se ele conseguir atingir se ele conseguir atingir o teu filho, se ele conseguir atingir teu pai, se ele conseguir atingir o teu sogro, se ele conseguir atingir tua mãe, ou teu cônjuge, ou teu avô, sei lá, só basta que ele atinja ele pode atrasar, talvez não paralisar totalmente, mas atrasar os planos de Deus para nossas vidas. E Satanás, ele quer muito isso. Ele quer muito, sem falar que quando Satanás atinge alguém da nossa família, nós somos, amados, atingidos também. Por quê? Porque a gente tem sentimentos. Eu encontrei semana passada aqui em Tijucas, eu encontrei o pastor Lucas e a pastora Mari. Alguém aqui conhece o pastor Lucas e a pastora Mari, né? Eles foram pastores aqui de alguns, até inclusive que estão aqui. E eu me lembro que quando o pastor Lucas e a pastora Mari tinham tinha uma igreja aqui, eles me convidaram uma vez para pregar na igreja deles, que era a Igreja Batista, a mesma igreja que a gente fazia parte, né? Igreja Batista da Esperança, só que eu era pastor em Nova Trento, né? Minha mãe e meus pais em Canelinha, e teve um tempo que o pastor Lucas pastoreou aqui. E eu me lembro que eles me convidaram para pregar, e a palavra que Deus me deu está em primeiro livro de Samuel, inclusive foi a palavra que eu ministrei no Encontro das Águas, no ano de 2025. 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. A Bíblia diz assim: chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e Ziglag, e tinham ferido a Ziglag e a tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achavam com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve mais força neles para chorar. Olha só o que o inimigo fez. Davi e seu exército estavam em guerra, e o inimigo, enquanto Davi e o seu exército estavam em guerra, o que o inimigo fez? Entrou no território de Davi e fez o quê? Destruiu a família.
levou as mulheres, levou os filhos, levou todos como prisioneiro. Então a mesma estratégia que Satanás usou naquela época, ele continua usando. E o pior é que muitas vezes eu estou em guerra, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou pregando numa célula, eu estou pregando num culto, eu estou pregando para os meus colegas de trabalho, eu estou fazendo a obra de Deus. E mesmo eu estou em guerra, fazendo a obra de Deus, o inimigo é sujo, ele consegue atingir um membro da minha família. Por quê? Porque Satanás sabe qual que é o nosso ponto fraco. Que se ele consegue atingir a minha família, ele atinge a mim mesmo. Ele atinge a nós também. A Bíblia diz que Davi e os seus homens, quando viram a cidade queimada e os seus familiares sequestrados, eles choraram até não ter mais força. A irmã Silvana está contando um testemunho aqui, não sei se ela chegou a chorar até não ter mais força, mas muitos de nós aqui, eu não sei vocês, mas eu algumas vezes eu já chorei até não ter mais força. Algumas vezes. Porque a gente enfrenta a guerra, irmãos. A Bíblia diz que desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado por violência. Quando termina uma guerra, começa uma nova. Não vão se iludir, né? O Luiz aqui começou o culto dizendo, né? Passemos para uma outra margem, né? O que você acha que é passar para outra margem? Passar para outra margem é subir de nível. E alguém aqui acha que a gente vai subir de nível sem travar uma guerra? Alguém aqui acha que a gente vai mudar de nível sem guerra? Não existe mudar de nível sem guerra. Só que a nossa guerra não é esse tipo de guerra que alguém aqui está pensando. A nossa guerra ela não é humana. Ela não é uma guerra utilizando armas carnais, força do braço, soco, né? Como eu estava vindo para cá, a gente está aqui embaixo, a gente está aqui, uma igreja em cima de uma academia, né? Aqui embaixo o pessoal luta taekwondo, né? Então não é esse tipo de luta, não é jiu-jitsu, não é taekwondo, não é karatê, não é boxe, não é luta livre, não é nada disso. É uma luta espiritual. Eu quero dar parabéns para quem tomou iniciativa aí nos irmãos, né? De vir para cá orar de manhã cedo, né? Façam isso mais vezes, né? Eu era para estar aqui com vocês hoje, mas acabou dando um contratempo ali, me atrasei, perdi a minha carona, fiquei a pé, né? E eu tinha o café de pastores às 9 da manhã em Canelinha, mas dava tempo de chegar aqui, ia ser tudo corrido, mas ia dar tempo. Mas glórias a Deus, esse é o caminho. Paulo e Silas só viveram um terremoto porque eles oravam e adoravam perto da meia-noite, né? Hoje a gente vai até meia-noite, amém? Valeu? Ninguém diz amém, né? Fica tranquilo, só uma pegadinha gospel aí para ver o jeito de vocês. Só uma pegadinha gospel para ver quem está avivado, né? Glória a Deus, aleluia. Mas o terremoto aconteceu porque eles oravam. Então nós vamos viver um terremoto. Diga amém. Amém. Quando a gente começar a usar as armas espirituais. A palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Davi chorou e o seu exército chorou muito. A Bíblia diz que o povo muito se angustiou, porque o povo falava até em apedrejar Davi. Irmão, na hora da luta o culpado é sempre o líder. Na hora da luta o culpado é o pai de família. Na hora da luta sempre vai sobrar para alguém. Aqui no caso sobrou para Davi, né? E o povo queria apedrejar Davi. A alma de todo o povo, 1 Samuel 36, a alma de todo o povo estava cheia de amargura. Meu Deus, coisa terrível é você conviver com gente amargurada. Coisa terrível é quando tem alguém amargurado na família. A Bíblia diz que uma raiz de amargura contamina todo mundo. Está lá escrito em Hebreus, que nenhum de vocês permita que uma raiz de amargura entre no teu coração e por ela muito se desvie. Então a raiz de amargura é coisa terrível, irmão. Que Deus nos guarde da raiz de amargura. A Bíblia diz aqui que todo o povo se encheu de amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas, né?
quer amargurar alguém é tocar na família. Tocou na família, eu posso gerar a raiz da amargura. E aqui o povo inteiro estava em profunda amargura. E aí o que Davi fez? O que o líder fez? Ficou de braço cruzado? Vou esperar eles me matar? Não vou esperar me matar, não. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus, falou com Abiatar, que era o sacerdote, filho de Ameleque, e disse: traze-me aqui a estola sacerdotal, que eu vou consultar a Deus. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi, e Davi então consultou ao Senhor, e ele disse: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, de certo que a alcançarás e tudo libertarás. Repita comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Pode entrar nessa guerra. Davi consultou o Senhor, em outras palavras, Deus disse: Davi, pode ir para a guerra. Davi, pode entrar nessa guerra. Davi, pode ir nessa guerra pela tua família, que tudo libertarás e tudo vencerás. Posso ouvir um amém? Amém. Deus está falando aqui com a gente, amados. A batalha da família vai ser vencida. Amém. O diabo não vai vencer. Amém. Porque talvez alguém aqui não saiba, Jesus disse que nós somos mais do que vencedores, amém? Se nós somos mais do que vencedores, nós não vamos perder a batalha da família. E Deus nessa noite está falando aqui: entra em guerra pela tua família, que eu vou te dar a vitória. Só que tem uma coisa que Deus estava me lembrando quando eu estava vindo para cá, mano. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso. Às vezes, nós já estamos envolvidos em tantas outras batalhas que geram ansiedade, que geram medo, que geram estresse, que muitos de nós já não tem mais nem força para orar pela família, porque as nossas forças já foram minadas. Mas que bom, diga glória a Deus, porque Deus nessa noite Ele preparou um culto exclusivo, preparado para você guerrear pela tua família. Então ninguém vai embora hoje sem lutar pela tua família. Amém? Porque nós queremos muitos salvar Tijucas. Nós queremos muito entrar em guerra pela cidade de Tijucas. E se alguém aqui já estiver em guerra, em oração pela cidade de Tijucas, glória a Deus pela tua vida. Mas em primeiro lugar, nós vamos entrar em guerra pelas nossas famílias. Porque se toda a nossa família estiver envolvida nessa batalha, vai ficar mais fácil ou não vai? Vai ficar muito mais fácil, mano. Porque pode acontecer do diabo usar essa estratégia suja de dizer assim: quem é você para querer me levar para a igreja se a tua família ainda não foi salva? Não está conseguindo ganhar nem a tua família, como é que está querendo ganhar a minha? O diabo, como dizia o irmão, o diabo é sujo, não é? Mas está repreendido em nome de Jesus. Amém. Porque a promessa é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém? Nada pode impedir o plano que Deus tem para a nossa família. A Bíblia diz em 1 Timóteo 5,8: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, esse negou a fé e é pior do que o infiel. Então, amados, família é prioridade máxima. Família é prioridade total. Eu quero muito ver essa igreja cheia, mas quero muito também ver toda a nossa família envolvida nessa causa. Porque eu sei que quando a Bíblia diz, é melhor ser 2 do que 1. Pensa aí, se eu não estou mais feliz hoje, que hoje a minha esposa vem junto, né? Claro que ela não pode vir sempre, né? Minha esposa trabalha a semana toda, só tem às vezes o sábado de folga, né? Então trabalha até tarde. Na verdade não tem o sábado de folga, não tem a sexta-feira de folga. Sábado é o dia que ela mais trabalha, né? Para quem trabalha, já trabalhou com o salão de beleza, sabe que é o dia mais trabalhoso, né? Mas, então nem sempre consegue estar aqui, mas hoje está, glória a Deus. Então a gente, quando está em família, né? O filho está aqui hoje também, né? O caçula. A gente, é uma alegria, né?
Né, Luiz? Hoje o Luiz trouxe a mãe, trouxe a mana, trouxe a esposa, trouxe a filha, né? Então, a família é a base. A família é a menina dos olhos de Deus. E Deus quer salvar toda a nossa casa. Eu não sei vocês, mas se eu for pegar a minha família, família dos meus pais e a família do meu sogro, infelizmente não está todo mundo no caminho, não. Infelizmente não está, né? Tem alguns que estão bem longe do caminho. E aí o que eu vou fazer? Tem o tempo do chorar, né? Davi, quando viu a destruição, ele chorou até não ter mais força. Imagina o tanto que ele chorou. Chorar até não ter mais força deve ser muita lágrima, né? Só que chega uma hora que a gente tem que engolir o choro. Tem uma hora que a gente tem que engolir o choro e consultar a Deus. Senhor, me dá as estratégias certas. Senhor, me dá a arma certa. Me dá o direcionamento. Me ensina o que fazer. Porque Deus tem a estratégia certa, a arma certa, a maneira certa. Para a gente alcançar toda a nossa família para Jesus. Amém? Amém? Vamos ficar de pé? Como eu falava, mas hoje, essa noite, Deus marcou uma noite para a gente entrar em guerra. E aqui eu vou ser bem específico. A gente não vai orar por Tijucas nessa noite. A gente não vai orar pelo governo de Santa Catarina. A gente não vai orar pelo Brasil. Hoje a gente vai ser um pouquinho egoísta. A gente vai orar pela família. Pode orar. Pode até deixa você orar pela família brasileira, né? Mas em primeiro lugar, nessa noite nós vamos travar uma guerra pela nossa família. Amém? O terremoto acontece a partir da oração. Paulo e Silas oravam e adoravam. E houve um terremoto. E por causa da oração de Paulo e Silas, a família inteirinha de um carcereiro foi salva. E eu quero lembrar você nessa noite. O mesmo Deus que salvou a família do carcereiro, Ele continua tendo o mesmo poder para salvar a nossa família. Amém? Amém? Eu quero convidar você nesse momento. Não sei se a Gabi pode botar uma música ali para a gente, um louvor, né? E eu quero convidar você, amado, a levantar a tua voz nessa noite. Levantar a tua voz e entrar em guerra pela tua família. Amém? Você pode fazer isso comigo nessa noite? Nós vamos entrar em guerra pela nossa família. Deus marcou essa noite para a gente guerrear pelas nossas famílias. E declarar a Satanás: eu não te aceito com as mãos sobre a minha família. A minha família será salva, será liberta e nada vai impedir os planos que Deus tem sobre a minha casa. Posso ouvir um amém? Aleluia! Levanta a tua voz essa noite e entre em guerra pela tua família. Oh Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos levantar como igreja nessa noite, Pai, como intercessores, como guerreiros de oração, e levantar a nossa voz a Ti, pela família brasileira, Pai, por essa instituição chamada família. E nós queremos declarar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a nossa família. Nós te pedimos, Pai, dá ordem aos teus anjos para lutar pela nossa família, Pai, por cada família aqui representada, pela família brasileira, pela família catarinense. Oh Senhor, maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Oh Pai, a tua palavra diz: operando Deus, quem impedirá? Por isso nós te pedimos, oh Pai, envia o teu poder, estende o teu cetro, move-te na nossa nação, move-te em favor da nossa família. Nós queremos ver toda a nossa casa servindo ao Senhor. Nós queremos ver toda a nossa casa prostrada, rendida, curvada diante do Senhor, que fez os céus e a terra. Oh papai, como disse Josafá, nós não temos força, mas os nossos olhos estão em Ti, a nossa esperança está em Ti, a nossa expectativa está em Ti. Por isso nós nos dirigimos a Ti nessa noite e te pedimos, oh Pai, estende o Teu cetro, envia o Teu poder que acalma a tempestade, o Teu poder que cessa o vento, e nós declaramos
mar, aquieta-te, vento, emudece, mar, aquieta-te, vento, emudece, que cesse toda prova, toda guerra nas nossas famílias, que cesse todos os planos do inferno contra a família brasileira, que cesse toda obra do inferno, de macumbaria, de magia negra, de obras de Satanás contra a nossa família, contra a instituição família. Oh Pai, que cesse, que seja quebrado o poder do inimigo, Pai, em nome de Jesus. O teu exército se levanta nessa noite como uma igreja santa, uma igreja gloriosa, uma igreja triunfante, uma igreja que está assentada nas regiões celestiais em Cristo Jesus, acima de todo principado, acima de toda potestade e de todo poder que se nomeia. Como igreja nas regiões celestiais, nós tomamos posse da autoridade que o Senhor nos deu. O Senhor é quem falou: eis que vos dou autoridade sobre serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo não resistirá à igreja. Então, na autoridade do nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor nos deu, nós damos uma ordem a todo principado, toda potestade, todo homem forte, todo valente, todo espírito maligno que tem se levantado contra as nossas famílias. Bate em retirada em nome de Jesus. Nós te ordenamos, Satanás, pega tudo que é teu e cai fora em nome de Jesus. Nós te repreendemos, Satanás, e nós declaramos: o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda. Nós não aceitamos nenhuma obra de trevas sobre as nossas famílias e declaramos que tomamos posse pela fé da tua promessa que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós tomamos posse dessa profecia, tomamos posse desse decreto, nós nos apropriamos pela fé, e como igreja nós declaramos essas palavras ligadas na terra e selado nos céus. Nós chamamos à existência aquilo que não era, como já se fosse, e pela fé nós tomamos posse desse decreto, tomamos posse dessa promessa e declaramos mais uma vez para o inferno inteiro ouvir: eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus!
Glórias a Deus, amém? Aleluia. Vai embora sem cumprimentar pelo menos umas 5 pessoas, né? Dá um abraço bem forte, um aperto de mão bem forte. Diga para ela, toma posse. Toma posse dessa promessa, amém? Então que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, amém? Uma semana de vitória. Aleluia.